família Pax, mais uma vez, ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com a nossa querida Marilu Martinelli. Ela que é escritora, atriz, jornalista, professora convidada da PUC São Paulo, palestrante internacional, sabe tudo sobre valores humanos. Foi a primeira pessoa aqui na América Latina a falar sobre Satya Sai Baba, o grande avatar lá na Índia, que já está nos planos de luz. E hoje a querida Marilu vai falar sobre fé e sacrifício. Vamos aguardar a querida Marilu Martinelli entrar para que a gente possa estar conversando nesta tarde de primavera aqui de São Paulo, né? E nesse final de semana a Pax está aberta. Sábado, na parte da manhã, às 11 horas, tem o Momento Cigano com a Célia de Marco e o Leandro, é 1 quilo de alimento. À tarde tem benzimento, também 1 quilo de alimento. E no domingo, 2 da tarde, a Umbanda com o Gilson Pires e Tânia Judar, 1 quilo de alimento. Vem para Pax, que estamos lá esperando todos vocês, tá bom? Vamos aguardar a querida aqui Marilu entrar. Eu não estou vendo a querida Marilu aqui com a gente, então vamos aguardar um minutinho até dar tudo certo a questão de internet, né? Porque realmente, ultimamente, tá meio estranho tudo isso. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu só ver se tem algum recado dela. Mas acredito que não. Ué, não entendi. Tomara que dê certo para ela estar participando e a gente conversar neste momento de transição e transformação planetária. Agradeço a vocês aí que têm estado sempre com a gente, a Veneza. Eu sou o Toque de Saúde, a Alexandra da sua festa em casa. Obrigada, não tem nenhum recado da Marilu. E aí que eu não vejo ela por aqui pra gente poder estar conversando. Deixa eu ver. E aí, como é que eu faço? Se ela não entrou ainda hoje, vamos lá. Alguém viu a Marilu Martinelli entrar? Opa, caiu da página aqui, o que aconteceu? Vamos lá. Aqui, agora sim. Agora vai dar certo. Vamos lá. Anjinhos da Technology, please. Que essa internet é assim, quando dá para, né, resolver ficar congelada, só dá ela. Pronto. Bem-vinda, tá boa, querida? Abaixa aí, abaixa o celular. Hã? Seu som Abaixa o tá seu muito celular. baixinho. Ela tá ouvindo? Tá mostrando mais o teto e menos você, tá? Daqui só, ó. Ela disse que não está mostrando. Está mostrando mais o teto que a senhora. Tudo bem? E agora? Aí, yes. Perfect. Agora ótimo. Tá bom, querida? Tudo em ordem, Flor. E você? Também, estamos aqui. Um dia por vez, para não ficar maluco. Hein? Os cachorros estavam enlouquecidos agora há pouco. E eu lá falando, por favor, eu vou fazer uma entrevista, tem que ficar quieto. Por isso é que eu achei que eu fiquei vendo, cadê? E você não entrava. Então, eu acho também que tava estou esperando, né? aqui faz tempo e não estava dando certo. Mas agora estamos no ar. Vamos lá, vamos então, o tempo é todo seu, falar sobre fé e sacrifício. Em momentos diferentes, né, que a gente está vivendo, né, Marilu, querida? É verdade. Nós estamos vivendo um momento muito feio, que eu acho que é como se o universo estivesse junto com a Mãe Terra, querendo nos dar uma lição. Não é um castigo, mas uma lição do quanto a gente apostou errado, Carmen, do quanto nós desvalorizamos a vida humana, Sim. o quanto supervalorizamos por ganância, por ambição, por necessidade de dominação, de um falso poder, seja territorial, seja ideológico, o quanto isso criou uma doença que é achar que violência é normal. Ai, pelo amor de Deus, né? E é um horror. Não é verdade? Repare, você presencia
vivencia em tempo real coisas terríveis na Ucrânia, agora em Israel e na faixa de Gaza, eu fico pasma de ver tanto horror. Você sabe uma coisa interessante que eu não sabia? O Hamas, que é quem declarou guerra a Israel, não foi a Palestina, foi o Hamas, que é um grupo terrorista. Isso aí. Sabe o que significa Hamas em hebraico? Não. Violência com sangue. Nossa, que absurdo. Menina, eu levei um susto. Eu falei, meu Deus, será que eles escolheram mesmo de propósito? Eu pensei que, como a capital é Ramara, que eles tinham escolhido Hamas. Mas do jeito que são violentos e irracionais, era até capaz mesmo. Não posso afirmar, porque não sei. Descobri há pouco isso. Então é importante que a gente tenha compaixão por esse povo palestino, Deus do céu, que vai morrer como moscas. E dessa vez, não é em nome da fé. Evidente que a desculpa que o Hamas vai dar vai ser que ele quer um Estado islâmico e quer que as terras sejam devolvidas a eles. Né? Mas não é fé que faz isso, é ódio de si mesmo, do outro, da vida, é um ódio disseminado, né? Então, eu pensei em falarmos hoje sobre fé e sacrifício, porque eu acho que são duas coisas fundamentais e que têm visões distorcidas. O que é fé? Bom, a palavra fé em grego vem de pitias. E em latim vem de fides. Ou seja, fidedigno, digno de fé. Fidelis, fiel. O que é a fé? Que parece tão simples, né? Tão corriqueiro. As pessoas dizem, eu tenho fé. Mas sabem o que é? O que é esse compromisso de fidelidade seu com o divino em você, com o divino no outro? Sim. Não é fé num Deus abstrato, num Deus longe de você. É essa comunhão com esse princípio sagrado, com essa consciência magna, pré-existente, que se manifesta como vontade. Você tem na Gênesis judaico-cristão, como está nas Gênesis do mundo inteiro, que a manifestação é feita pela vontade dessa consciência. Portanto, fé não é alguma coisa que você adquire. É alguma coisa que você reconhece, homenageia e é fiel a esse diálogo seu com o sagrado. As pessoas alguns gostam de falar, eu tenho uma fé
cega. A fé não pode ser cega. Ela é luz. Ela pode, na sua intensidade luminosa, diante de uma pessoa muito rude, muito ignorante de si mesma, do princípio divino que nela habita e que habita nos outros, ela pode realmente cegar. Uhum. Mas ela não é cega. Ainda que exista uma filosofia que foi criada por volta de 1520, 1530, por um filósofo francês chamado Michel Montaigne. Ele chamou essa filosofia de fideísmo. Não sei se vocês já ouviram falar, se você já ouviu, Carmen. Não. O fideísmo, ele retira a razão da fé. Para o fideísmo, se você tem fé, você não acredita nos poderes da razão. Ora, isso é terrível. Claro. Por quê? Porque é o que faz você ficar a um passo do fanatismo. Sim. Então, o que é que vai acontecer? Se você acha que você tem que honrar toda a fé do mundo, que é a maneira que você escolheu de homenagear, de ser fiel, não é? Ao divino em você, se você escolheu essa, você acha que é melhor do que a de todo mundo. Uhum. E quem não pensar como você, no mínimo, está equivocado. É. Ora, isso pode ser fanático e, pior, violento, radical. Sim. É um passo. A fé, além de ela planificar a razão, o propósito de estarmos vivos, porque ela dá uma dimensão universal à nossa vida, a fé não nega a razão. Sim. Ela sabe, porque experimenta, que pode ultrapassar os limites da razão. É outra coisa. A razão e a lógica, elas são importantíssimas, porque sem a razão e a lógica não somos humanos. Mas sem a consciência de que a lógica e a razão têm limites, que somos capazes de transcender esses limites, que aí entra a fé, não vivemos a plenitude da nossa humanidade. Sim. É bonito isso, né? É. Por quê? Quando você descobre hoje, a ciência, os astrofísicos, eles atestam, né, que tudo que é pré-existe. E porque pré-existe, persiste. E persiste porque coexiste. Veja bem, se tudo que existe pré-existe, você tem uma realidade que tinha uma existência latente antes de que a vontade de Deus, como a gente chama popularmente essa consciência cósmica pré-existente, antes que ela manifestasse a sua vontade. Uhum.
nós descobrimos também, se formos mais profundamente dentro de nós mesmos, como isso é verdadeiro. Se você acha que você pré-existe, você admite que você é um espírito num corpo, e não um corpo que tem um espírito. É. Porque você sabe que o teu corpo é passageiro, é perecível, e o teu espírito é eterno. Ou mais que eterno ainda, ele é atemporal. É. Ora, se você admite que você pré-existe, e por isso você persiste, você admite também que na sua existência na forma, você tem uma aventura de consciência. Sim. Você tem um aprendizado constante, um processo de superação de limitações do seu consciente e de diálogos com os limites do subconsciente e de atenção para o ilimitado inconsciente, em comunhão constante com vários níveis de realidade e vários níveis de consciência, aí você sabe que nessa existência, nesse planeta azul, essa nave mágica que flutua pelo infinito, pelo menos o nosso sistema solar, tão sofrida nesse momento, abrigando uma humanidade muito sofrida e porque inconsciente em grande parte, você tem que despertar para a coerência, de querer dominar o outro, para parar de desvalorizar o presente da vida. Por isso, como eu disse no início, eu acho que ou a gente aprende agora, ou vai ficar muito difícil. É evidente que no decorrer da história da humanidade, quem procurou entrar numa verticalidade de conhecimento, não apenas do conhecimento exotérico, que é o conhecimento externo, mas do conhecimento esotérico, que é o conhecimento interno, que percebe que essa comunhão é que nos permite perceber, reverenciar e vivenciar essa conexão extraordinária entre infinito e finito e reconhecer que nós somos os únicos seres nessa manifestação na Mãe Terra que percebe, que tem condição de perceber, de sentir que ele desce para ter, numa dimensão tridimensional, condições de se descobrir multidimensional. Por que, mesmo sem saber isso, as pessoas dizem: eu quero voltar para casa, voltar para a casa do Pai? Quando são ou algo lhe assombra, você não olha para baixo assim, você olha para cima. Claro. É instintivo. Uma criança faz isso. Por quê? Porque você traz esse conhecimento atávico. Por que a gente ascende? O que é ascensão, se não o reconhecimento de tudo o que te limita e o reconhecimento de que você nasce com o instrumento para eliminar essas limitações, que é a transcendência.
Sim. Todos nós nascemos com duas necessidades básicas: a sobrevivência e a transcendência. É. E é a transcendência quem garante a sobrevivência. Você vai dizer, como assim? Quer ver? Sob o ponto de vista da sobrevivência no nosso corpo, é a transcendência, a informação que você recebe limitada dos seus 5 sentidos. E para muita gente é a informação primeira e última sobre alguma coisa. Ora, nossos sentidos são muito limitados. Claro. Imagina, uma águia vê milhões de vezes mais do que a gente, um falcão nem se fala. Verdade ou não? Sim, claro. Imagina se a gente vai ter o faro de um cachorro, mas nunca. Ele tem um olfato que a gente nem pensar de ter. Um ouvido extraordinário também, não é? É. Portanto, acreditar que a informação que os nossos 5 sentidos nos passam é o primeiro e o último em nível de conhecimento é uma limitação que você não veio para ter. O que é essa transcendência? Não, eu quero saber, além disso que eu estou vendo, eu quero ir mais fundo. O que está por trás? O que é que a natureza esconde? E é isso que faz com que um cientista pesquise alguma coisa. Isso é o que faz com que o ser humano tenha descoberto que através da argila ele molda, ele faz tijolo, ele constrói casa, ele descobre, por exemplo, o princípio ativo das plantas, dos minerais. É porque você transcende a limitação da informação dos seus sentidos. Sim. Sem falar na transcendência que te permite reconhecer o mistério. Reverenciar esse reconhecimento se sentindo parte do mistério. Eu acho que eu estou sendo clara no sentido Super de como a claro. transcendência Tá é ótimo. Tá. Estou fundamental, né? anotando aqui. Então, quem garante a sobrevivência é a transcendência. Portanto, começa pelo reconhecimento do gene divino em você. Que a gente diz, eu tenho a chama divina. É, porque esse gene é luminoso. Mas é o reconhecimento dessa filiação, dessa paternidade. E o sacrifício, Sim. na minha opinião, como nós, desde o início da formação das diferentes maneiras de culto, nós tínhamos mais medo de Deus do que amor por Deus. Nós tínhamos muito mais medo da vida do que amor pela vida. Sim. Aí, você se achava indigno. E você entendia o sacrifício externamente. Então, o primeiro sacrificador
na história ocidental, por exemplo, é Abel, na Bíblia. Porque ele foi quem ofereceu o sacrifício de uma ovelha. Um Sim. sacrifício de sangue. Caim não. Caim ofereceu frutos, flores, legumes. E Abel ofereceu, segundo a metáfora bíblica, ofereceu sangue e carne. Na verdade, essa metáfora de Caim e Abel é uma metáfora das evoluções que a sociedade foi se organizando e galgando. Não é? Da sociedade agrícola, você vai para uma sociedade de produção, de organização animal, você domina os animais e você depois, Caim vira o quê? Um construtor de cidades. Mas isso é uma outra história que fica para uma outra vez que a gente pode comentar futuramente. Mas por que a gente compreendia que sacrifício era agradar a Deus matando? Por que a gente não conseguia entender, e muitos não conseguem até hoje, que o sacro ofício é o reconhecimento dos nossos erros, dos nossos defeitos, é o sacrifício do nosso ego, personalidade, diante do altar da consciência. O sacrifício que nós temos que oferecer a Deus é de não estar a serviço do nosso ego insaciável, o nosso ego personalidade, que quer ter razão, que quer dominar, que tem inveja, que faz disputa. É o sacrifício da soberania deles em favor da soberania do teu eu superior, de quem você realmente é, e não de quem você está. Repare que a ideia do sacrifício é para agradar os deuses. Ora, ou os deuses, ou no monoteísmo a Deus, como você vai ver na Bíblia, e em outras culturas também. Se Deus é amor, e é, por que ele ia exigir sacrifícios? Por que ele ia exigir penitência? Você quer ver um troço louquíssimo? Oração, que é a coisa mais linda, é a ação de ouro, né? Oros, ação, o movimento áureo da sua intenção, né? A oração vira penitência, né? Você vai no confessionário e o padre manda você rezar 10 Ave-Marias, 10 Padre Nosso, sei lá quantos, de acordo com o que ele avalie que seja o peso dos seus pecados. Como que uma oração pode ser uma pena, uma penalidade? Sua penitência é orar 10 Padre Nosso. Imagina se isso tem sentido. Com todo respeito aos cânones da Igreja Católica, aos fiéis, todas
as formas de culto a Deus são louváveis. E quem sou eu para criticá-las? Mas me perdoe, eu acho um nonsense absoluto. Concordo. Porque como você deixa exteriorizado o sacrifício, automatizado e julgado o peso da sua ignorância, porque o que é o pecado? O pecado não existe, o pecado é a ignorância que se manifesta. Sim. E, claro, a ignorância se manifesta como erro, que a gente pode chamar de pecado, e ele tem consequências. Mas penitência ser uma oração, para mim, é muito difícil de entender. E o pior, e promessa, então? Que vai desde do infantil. Uhum. Tipo assim, eu adoro chocolate. Então, eu prometo que se eu conseguir determinada benesse de Deus ou de um santo, eu vou ficar 1 ano sem comer chocolate. Desde essa coisa infantil, que é essa privação de um prazer, até subir de joelho a escadaria da Penha, por exemplo. Eu vou chegar lá todo solado. Ou então, você faz uma promessa, se conseguir uma graça, de levar uma vela do seu tamanho, um ex-voto em forma de vela, ou de uma perna, ou de um braço, ou de uma cabeça, conforme tenha sido o seu pedido e a sua promessa. Quando tem aquele que é tão egoísta que faz a promessa, mas o sacrifício é do outro. Então, é o seguinte, eu pedi muito para o meu filho se curar. E se ele se curasse, ele queria, de joelho, subir a escadaria da Penha. E não é? Tem muita gente que faz esse tipo de homenagem com o chapéu do outro e leva ao extremo isso. Sim. Então, o que é o sacro ofício? Partindo do princípio daquilo que eu disse, não é que dentro de nós a consciência é o nosso altar sagrado. É você se tornar a cada dia alguém que faz de cada conquista interna sua sobre o seu lado escuro, seus defeitos, seus hábitos não muito bons, suas resistências ao conhecimento, sua prepotência. Quando você, a cada dia, tem a intenção, ao acordar, de superar esses defeitos e oferecer no altar da sua consciência ao seu Deus interno. Aquele que te confiou essa divina parceria. O que é ser co-criador? É criar junto. Ele te deu essa forma junto com a Mãe Terra. Quantos elmos foram necessários para que a gente tivesse esse invólucro tão adequado, para que o Espírito Eterno o utilizasse no seu aprendizado mágico de conseguir conscientizar e viver na forma a divina presença. Como é que você pode se desvalorizar? É a mesma coisa que receber um presente e nem dar bola para ele.
O sacro ofício é esse compromisso nosso com a possibilidade de degrau por degrau e subindo a escada de Jacó e subindo nossos níveis de consciência para que a gente possa ascender, ascensionar. Sim. O nosso grande sacrifício é isso que o divino em nós quer. É ir renunciando a tudo aquilo que impede esse processo gradativo, doloroso muitas vezes. Daí ser dito que o sofrimento é inevitável. E é. Porque quando você renuncia a um hábito ruim, a um comportamento que não te leva a essa ascensão, por exemplo, você já tem ele incorporado. Você já naturalizou aquilo, né? Então, não é tão fácil se livrar de um hábito. Cria-se uma forma de sofrimento. Quer ver? Quando você planta, seja o que for, ou uma árvore, ou uma planta alimentícia, ou flores num canteiro, você vai semear, né? Você faz aquele buraquinho, põe a semente, aí você cobre com a terrinha e vai regar. Qual é o sacrifício da semente? Ela vai ter que explodir, entrar num estado de doação, porque antes ela vivia um estado de preservação. Aí ela entra no estado de doação. Aí aquele embrião que nasceu do interior dela, ele faz um esforço, Sim. perfura aquela terrinha que você pôs em cima, em direção à luz, e cumpre o seu propósito, que é virar um broto, que vai se desenvolver e cumprir a sua função. Não é? Pois é a mesma coisa com a gente. Sofrimento é inevitável. Agora, você tem que escolher ou agarrar-se ao sofrimento e viver a vida inteira se lamentando, ou você deixar que ele passe e perceber que ele é a consequência de uma vitória. Aliás, ele foi a semeadura de uma vitória e a consequência é o seu engrandecimento. É por isso que em todas as escrituras sagradas dizem, está dito, né, que sem sofrimento não existe evolução. E é mesmo. É. O que é a dor? A dor não é um aviso que o nosso organismo, os diferentes sistemas do nosso organismo diz que tem alguma coisa que a gente precisa prestar atenção. No nosso corpo, o sofrimento não é mórbido. Tem gente tão mórbida que faz campeonato de sofrimento. Você diz assim, nossa senhora, eu sofri muito. Agora eu já superei, mas eu sofri muito para deixar de fumar, por exemplo. Não é o meu caso, não é o da Carmen, talvez não seja de vocês, mas eu já presenciei de pessoas que sofreram demais e dizem que até hoje têm vontade. Aí vem aquela outra e diz, que nada, esse sofrimento seu não é nada diante do meu. Pô, mas campeonato
ato de sofrimento, até isso. Vai disputar até isso. Isso é o máximo do egocentrismo, né? Pois é. Essa necessidade de ser o primeiro em tudo. Quer ver um exemplo corriqueiro desse egocentrismo, desse comando do ego que acredita no sacrifício externo, que é diferente de oferenda, hein? Uhum. Oferenda é uma outra coisa. A oferenda é um ato de amor, é uma oração em espécie. São os frutos da terra que você oferece. É uma oração que você oferece, né? Oferenda não é sacrifício. Bom, a oferenda não é o ato do ego. É um ato da devoção. Olha, Sim. que diferença, né? Quer ver um comportamento nosso egóico, facílimo de ser detectado e a gente faz automaticamente. Eu chamo o elevador. Junto com você tem um grupo de pessoas. O elevador chegou, aquela que estava ali, primeira da fila, não espera que as pessoas saiam. Ela já quer entrar. Ela quer ser o primeiro. Outra coisa de nonsense absoluto é avião. O avião aterrissou, todo mundo vai sair do avião. Imagina Claro. se ele vai querer que a gente fique lá para a semente. Mas o que é que as pessoas fazem? Todo mundo Levanta, levanta, correndo. pega logo todas as coisas, né? Sua bagagem de mão e fica aquele empurra para sair primeiro. Você vai sair, criatura. Daqui companhia aérea vai querer que você fique ali. É verdade. A gente, quando age pelo ego, a gente faz vexame. E a gente passa vexame. É porque a gente não se enxerga. Quando a gente deixa que o ego, que é esse sim que tem que ser sacrificado, que é como dizia Krishna, um excelente servidor, um péssimo patrão. Quando você deixa ele no comando, você paga mico geral, porque você é pretensioso. E é impressionante, né? Quando você vê pessoas pretensiosas pagando mico, Uhum. ela acha que ninguém recebeu. Porque o ego cega. A única possibilidade de você começar a disciplinar, a fazer o sacro ofício, o fazer sagrado, o ato de estar vivo e Sim. de viver, é se auto-observando quando você faz essas bobagens. Querer ser o primeiro em tudo. Ter uma enorme dificuldade de aguardar. Olha, por que esperar é difícil? Você tem ansiedade, você quer que chegue logo. Seja um desejo a ser realizado, seja alguma coisa pela qual você esteja esperando. Seja a fila para entrar no teatro, do ônibus. Sim. Por que é difícil esperar?
Porque tem gente na tua frente. E mesmo que você seja o primeiro, tem a barreira entre você e o que você deseja. Não depende de você, muitas vezes, essa realização. E aí você tem que descobrir a diferença entre esperar e esperançar. Sim. Quando você espera estaticamente, você se impacienta. Quando você está esperançando, você tem certeza que vai chegar o momento em que o momento temporal e o momento atemporal Sim. vão se unir e vai acontecer. Ao mesmo tempo que esperançar te coloca em movimento. Coloca o quê em movimento em você? A fé. Né? O Gilberto Gil diz uma coisa bonita: anda com fé, eu vou. A fé não costuma falhar. Adoro essa Anda música. com fé, eu vou. Então, fé movimenta. É. Né? Uhum. Então, eu escolhi, Carmen, fé e sacrifício, porque eu acho importante nessa era em que nós estamos tendo revelações que só não consegue enxergar, ou quem está muito distante de si mesmo, desse gene divino, ou quem não quer. Concordo. Né? Porque tem aquele que não quer enxergar mesmo. Sim. Por quê? Porque eu descobri que eu apostei errado. Vai, para muitos, ser um sacrifício. É inadmissível. Eu sou um tal, imagine se eu erro. Imagine se eu me engano. Imagina, a gente vive de enganos sucessivos. E que bom que eu descobri que eu estava enganado, né? Claro. Que bom. Porque de agora em diante eu não vou me enganar mais. Mas você reparou como é que a gente fala? Ai, menina, que sofrimento. Eu estava tão iludida, tão iludido. Menino, comemora, menina. Desiludiu. Você percebeu que não era. É. Então, por que você está sofrendo? Pois é. Você percebe essas pegadinhas? Essas pegadinhas são terríveis. É. Tem que desmistificar isso. Olha, o sacrifício é você transferir para um animal, que geralmente o sacrifício é um sacrifício sangrento. Né? Você transfere para a imolação daquele animal o quê? Os defeitos que você não quer imolar, que você não quer se desfazer. Com todo respeito a religiões que oferecem sacrifícios animais, que têm essa cultura, mas fazem isso porque ancestralmente, tanto é que é muito interessante. Por exemplo, as religiões de matriz africana, antes de imolar animais para oferecer em sacrifício aos seus
deuses. E tem um sacerdote que é treinado para sacrificar sem que esse animal sofra. Não é interessante isso? No Egito Antigo, quando era sacrificado o boi Apis, ele não podia ter nenhum defeito para as religiões de matriz africana também. Veja como isso vem de muito tempo atrás, anos, milênios, éons. Né? Nos templos judaicos eram oferecidos Sim. quantidade enorme de sacrifício sangrento. Páscoa, então, por que Jesus é considerado o Cordeiro de Deus? Porque é ele que é sacrificado na Páscoa, quando os judeus, Nossa Senhora, sacrificavam uma quantidade tão grande de animais que existiam canaletas para o sangue escorrer. E essa oferenda de sangue à terra, por exemplo, tem um significado que é oferecer a vida, o fluido vital. Sim. Não sei se vocês sabem, em tribos africanas e em tribos indígenas existe um ritual de passagem do menino para o adolescente, é uma iniciação, um ritual de passagem. Ele tem que ferir o pênis, o seu órgão genital, e derramar esse sangue na terra. A menina não precisa fazer. Por quê? Porque ela menstrua. Ela oferece o seu próprio sangue mensalmente. É bonito isso. Sim. Essa necessidade de fazer um pacto de sangue, de oferecer o seu fluido vital para a Mãe Terra, compactuando a vida com ela e com o divino. Isso é muito interessante. Enquanto o princípio que fazia, e faz ainda, em algumas formas de culto, o sacrifício animal ser importante. Claro que o perigo do fideísmo que eu falei no início, não é? Que além de admitir que fé não tem nada a ver com razão, de defender essa ideia, portanto, defender que você, tendo fé, você é irracional, porque você acredita em algo que você não constata com os seus sentidos, nem prova, não é? Cuidado com o fideísmo, porque julga. E se é uma coisa que é um exercício que a gente tem que fazer desde sempre, mas me parece que atualmente, com essa polarização terrível que você está vivendo aqui no Brasil e vivendo no mundo, e uma polarização extremista, né? Tão grande, é deixar de julgar e começar a compreender. Sim. Deter naquela pessoa, naquela situação e perceber o que está por trás daquilo. Claro. Né? Senão você julga com uma facilidade enorme. É. Né? Tem 2 minutos. Então, amiga, eu queria finalizar dizendo o seguinte, que como Deus é amor, Sim. nós somos encarnações do amor, como dizia Saiba. O amor sabe que o sofrimento é inerente ao processo da evolução humana, seja ela física
seja ela psíquica, seja ela espiritual. Crescer dói. Tem a dor do crescimento ósseo, não tem? Na adolescência? Tem a dor do crescimento da disciplina emocional, da evolução espiritual feita pelo sacro ofício de eliminando os nossos defeitos no altar da nossa consciência. Vamos reverenciar o divino, onipresente, onisciente e onipotente em nós e nos comprometermos a amar mais a vida do que temer a vida. Deus é amor. O sacro ofício é oferecer no altar da consciência cada dia um pouco mais de amor. Obrigada, querida. Beijo, Marilu. Gratidão. Namastê, família Pax.